Assina logo. Tudo isso vai ser nosso. Minha nora, Patrícia, riu. O som cortou o silêncio da minha sala. Meu filho, Marcelo, segurava a procuração. Na outra mão, ele segurava o próprio cinto. Você não tem opção, ele disse. A voz dele era dura. Eu me encolhi contra a parede. Meu corpo parecia frágil, mas minha mente registrava cada detalhe. Ele deu um passo na minha direção, mas antes do segundo passo, a campainha tocou. Alta, insistente. Patrícia abriu a porta, o sorriso de escárnio ainda no rosto. Mas o sorriso se desfez. Ela paralisou por um segundo, e então soltou um grito desesperado. Eles achavam que tinham vencido. Minutos antes da campainha, a confiança deles enchia a sala. Patrícia já falava baixo com Marcelo sobre trocar os móveis, sobre como a cor das paredes era horrível. Ele concordava com a cabeça, os olhos fixos em mim, esperando que eu desmoronasse. Eles me viam como um objeto, um último obstáculo entre eles e esta casa. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Eu permaneci sentada no meu sofá, o mesmo sofá onde criei Marcelo. Minhas mãos estavam quietas no meu colo, minha respiração lenta e controlada. Eles viam uma idosa assustada. Não viam uma administradora hospitalar aposentada, gerenciando mais uma crise. Eles não entendiam que o silêncio não era medo. Era observação. Era estratégia. E esse erro de cálculo deles seria a sua ruína completa. Isso não foi uma surpresa para mim. Eu vi tudo isso chegando há meses. As pequenas sugestões sobre como a casa era grande demais. As perguntas disfarçadas sobre minhas finanças. As preocupações repentinas com a minha memória sempre que eu discordava deles. Anos gerenciando hospitais me ensinaram uma coisa. Você precisa identificar os sintomas antes que a doença se espalhe. A ganância deles era um sintoma claro e estava se espalhando rápido. Diga-me de que cidade você escuta. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. Então, eu me preparei. Meu falecido marido, Carlos, sempre me dizia para ter um plano B. Eles achavam que estavam me encurralando no meu próprio lar. A verdade é que eles estavam caminhando cegamente para a minha armadilha. Eles pensaram que a idade me deixou fraca e confusa. Mal sabiam que a idade me deu a clareza para antecipar cada movimento sórdido que eles fariam. A armadilha final foi armada naquela manhã. Marcelo me ligou, a voz cheia de um pânico falso. Dizia que o banco ia tomar o apartamento deles, que precisava da minha casa como garantia. Era uma mentira óbvia, projetada para me assustar e me fazer agir por impulso. Assim que desliguei, soube que o confronto final estava próximo. Peguei o telefone e fiz uma única ligação. Liguei para minha vizinha, Dona Elvira, minha amiga há mais de 20 anos. Elvira, eu disse com a voz perfeitamente calma. Eles estão vindo. Se você ouvir qualquer grito ou discussão alta, por favor, ligue para o Dr. Álvaro. O número está na sua agenda, como combinamos. Ela não hesitou. Entendido, Lúcia. Estou atenta. Ela era meu sistema de segurança. E eles, em sua arrogância, nunca notaram a vizinha quieta que sempre estava lá, observando tudo. E agora, aqui estávamos. O grito agudo de Patrícia era a prova de que meu plano tinha funcionado. Era o som da realidade batendo na porta deles. O som do fim do jogo. Olhei para a fotografia do meu Carlos na estante. Seu sorriso parecia me encorajar, como se dissesse que sabia que eu daria conta. Para entender como uma mãe chega ao ponto de precisar se proteger do próprio filho dessa maneira, você precisa voltar no tempo comigo. Você precisa entender a vida que eu construí, o amor incondicional que eu dei e os enormes sacrifícios financeiros que fiz. Eu fiz tudo por ele, pensando que estava investindo em seu futuro. Mas, na verdade, eu estava apenas financiando a ganância que um dia viria para tentar me destruir. A história não começa com essa procuração. Começa muito antes, com um coração que deu demais. Eu não cresci com muito. Minha família vivia numa casa pequena, de 2 quartos, perto da fábrica onde meu pai trabalhava. Minha mãe fazia costura para fora. O cheiro de óleo de máquina e tecido novo era a trilha sonora da minha infância. Dinheiro era sempre contado. Jantar era sempre simples. Mas meus pais me ensinaram algo que dinheiro não compra. Eles me ensinaram a observar, a ouvir o que não era dito. Eles diziam que as pessoas mostram quem são de verdade nas pequenas coisas, na maneira como tratam um garçom,
no jeito que olham quando pensam que ninguém está vendo. Essa lição ficou comigo. Eu aprendi a confiar em ações, não em palavras bonitas. E essa habilidade, forjada na simplicidade e na necessidade, seria a ferramenta mais afiada que eu teria para me defender décadas depois, na minha própria sala. Comecei a trabalhar aos 15 anos, numa padaria antes da escola. O dinheiro ajudava a pagar as contas em casa. Todo centavo era guardado. Aos 18, eu tinha o suficiente para a entrada da faculdade de enfermagem. Ninguém na minha família tinha ido para a faculdade. Diziam que não era lugar para gente como a gente, que eu deveria arrumar um bom casamento, mas eu via o cansaço nos olhos dos meus pais. Via as mãos calejadas deles. Eu sabia que precisava de mais. Eu queria uma vida onde eu não precisasse contar cada moeda. Essa teimosia me levou através dos turnos noturnos, das provas difíceis, dos plantões de 48 horas. Essa mesma teimosia estava pulsando em mim agora. A recusa em aceitar o destino que outros tentavam me impor. Eles achavam que eu era frágil. Não sabiam que fui construída para aguentar pressão. Aqueles anos me ensinaram a ler pessoas, não em livros, mas na vida real. Eu aprendi a identificar a ganância nos olhos de alguém antes mesmo que a pessoa abrisse a boca. Aprendi a ver a mentira na hesitação de uma resposta. Era uma habilidade de sobrevivência. Na minha vizinhança, se você não fosse esperto, era passado para trás. Essa foi a minha verdadeira educação. Quando entrei no hospital pela primeira vez como enfermeira, eu já entendia de gente. Eu sabia como acalmar os assustados, como ser firme com os agressivos e como identificar os manipuladores. Eu não imaginava que passaria 40 anos aprimorando essa habilidade para, no final, usá-la contra o meu próprio filho. A vida tem um jeito irônico de nos preparar para as nossas maiores batalhas, não é mesmo? Eu escolhi a administração hospitalar porque era lógica. Era um quebra-cabeça gigante. Orçamentos, equipes, emergências, tudo precisava se encaixar perfeitamente. Comecei como enfermeira-chefe, depois fui para a gerência de um andar e, finalmente, para a administração. O hospital era um organismo vivo. O cheiro de antisséptico, o som constante dos monitores, o bip dos pagers. Eu amava a ordem no meio do caos. Meu trabalho era antecipar problemas, prever onde a crise estouraria. Se um surto de gripe começasse, eu precisava ter leitos, pessoal e suprimentos prontos. Eu aprendi que reagir a uma crise é falhar. O sucesso estava em ter um plano antes que o fogo começasse. Essa mentalidade se tornou parte de mim. Eu não só aplicava no trabalho, eu aplicava em tudo na minha vida, inclusive na minha própria segurança. Em 40 anos de hospital, aprendi uma verdade fundamental. Em toda crise, a pessoa que entra em pânico é a que não se preparou. Vi isso acontecer dezenas de vezes. Médicos perdendo a calma, famílias desmoronando. Lembro de um grande incêndio no centro da cidade. Os hospitais entraram em colapso, menos o meu. Porque meses antes eu tinha insistido em um treinamento de desastre que todos acharam um exagero. Naquele dia, nosso plano funcionou como um relógio. Salvamos dezenas de vidas por causa da preparação. Essa filosofia se tornou meu lema. Não espere o problema. Antecipe-o. Tenha um plano B. E depois, um plano C. Marcelo e Patrícia acharam que estavam me pegando de surpresa. Eles não sabiam que, para mim, eles eram apenas mais uma crise que eu já tinha previsto e para a qual já tinha um plano. Passei meus últimos 15 anos de carreira como diretora do hospital. Eu era responsável por tudo. E vi de tudo. Vi filhos tentando internar pais saudáveis para ficar com a herança. Vi famílias brigando por dinheiro ao lado de um leito de morte. Aprendi a reconhecer todos os sinais de abuso de idosos. A manipulação sutil, o isolamento, as mentiras disfarçadas de preocupação. Eu mesma denunciei vários casos. A ironia é tão cruel que chega a ser amarga. Eu passei uma vida protegendo estranhos do tipo de maldade que crescia dentro da minha própria casa. Marcelo e Patrícia não sabiam disso. Eles não tinham ideia de que cada passo que davam era um movimento que eu já tinha visto antes. Eles estavam seguindo um roteiro que eu conhecia de cor. E eu já sabia exatamente como a história deles terminaria. Eu conheci o Carlos numa noite chuvosa de terça-feira. Ele tinha trazido a mãe dele para o pronto-socorro. Eu era a enfermeira-chefe do plantão. Ele estava calmo, organizado.
Tinha uma pasta com todos os exames e medicamentos dela. Enquanto a maioria das pessoas estaria em pânico, ele estava focado na solução. Fiquei impressionada. Depois que a mãe dele foi internada e estabilizada, ele me encontrou no corredor. Obrigado pela sua ajuda, ele disse. Você parece ser a única pessoa calma neste lugar. Eu sorri. É o meu trabalho. Não, ele respondeu. Calma assim não é trabalho, é personalidade. Ele me convidou para tomar um café no dia seguinte na cafeteria do hospital. Eu aceitei. Naquele momento, eu não estava procurando por um amor. Estava apenas focada na minha carreira. Mas o Carlos, ele era diferente. Ele era um porto seguro no meio da tempestade. Nosso namoro foi simples e real. Encontros para jantar depois dos meus plantões, passeios no parque aos domingos. Ele era engenheiro. Amava estruturas, fundações, projetos. Falava sobre como a coisa mais importante em qualquer construção era a base. Uma base forte aguentava qualquer tempestade. Eu falava sobre o corpo humano, sobre como sistemas precisam trabalhar em harmonia. Descobrimos que éramos parecidos. Ambos acreditávamos em planejamento, em estrutura, em ter um alicerce sólido. O que me atraiu nele não foi romance de cinema, foi a segurança. A certeza de que ele era um homem que construía coisas para durar. Ele não fazia promessas vazias. Ele desenhava plantas. Ele construía. E ele queria construir uma vida comigo. 6 meses depois, ele me pediu em casamento. E eu disse sim, sem nenhuma dúvida. Casamos numa cerimônia pequena no cartório. Usamos o dinheiro que gastaríamos numa festa para dar entrada na nossa casa. A mesma casa onde tudo isso aconteceu. Foi uma decisão do Carlos. Vamos investir em tijolos, Lúcia, ele dizia. Não em champanhe. Ele era o estrategista, o planejador. Eu era a gerente de crises, a que resolvia os problemas imediatos. Nós nos completávamos perfeitamente. Ele me ensinou a pensar 5 passos à frente, a sempre considerar o pior cenário possível, não por pessimismo, mas por preparação. Tenha sempre um plano B, ele me dizia enquanto desenhava os planos para a reforma da cozinha. Eu achava um exagero na época. Hoje, eu sei que ele não estava apenas construindo uma casa. Ele estava me ensinando a construir uma fortaleza. Estava me preparando para um futuro que ele, infelizmente, não estaria lá para ver. Os primeiros anos foram de muito trabalho. Eu fazia plantões duplos no hospital. Ele supervisionava obras durante o dia e fazia projetos à noite. Nos fins de semana, nós mesmos reformávamos a casa. Lembro do cheiro de tinta fresca e do som da serra elétrica dele na garagem. Construímos cada prateleira, plantamos cada flor no jardim. Aquela casa não era apenas uma propriedade. Era o registro físico do nosso esforço, da nossa parceria. Era o nosso santuário. Cada canto tinha uma história. A marca na parede da cozinha, de quando tentamos instalar um armário e erramos a medida. O carvalho que plantamos no quintal, que era uma mudinha, e hoje é uma árvore gigante. Estávamos construindo uma vida, tijolo por tijolo, com as nossas próprias mãos. Uma vida que parecia inabalável. Marcelo nasceu 2 anos depois que nos mudamos. Ele trouxe uma luz diferente para a nossa casa. De repente, os projetos do Carlos incluíam um balanço no quintal. Minhas noites em claro não eram mais apenas por causa do hospital. Éramos pais dedicados. Ensinamos a ele o valor do trabalho duro. Ele tinha tarefas desde pequeno. Carlos o ensinava a consertar coisas pela casa. Eu o ajudava com os deveres da escola. Nós demos a ele tudo. Não luxo, mas oportunidade, educação, apoio, amor incondicional. Achávamos que estávamos criando um homem com os nossos valores. Um homem que entendesse a importância de uma base sólida, de honestidade, de cuidar da família. Olhando para trás, eu me pergunto onde foi que erramos. Onde foi que o nosso amor se transformou, na cabeça dele, em um direito adquirido? O momento mais feliz foi no nosso aniversário de 30 anos de casados. Marcelo já era adulto, começando a vida. Nós tínhamos acabado de pagar a última prestação da casa. Carlos chegou com um envelope. Dentro estava a escritura original, escrita à mão, como se fazia antigamente. Ele mandou emoldurar. Conseguimos, Lúcia, ele disse com os olhos brilhando. É nossa. Ninguém nunca vai tirar isso de nós. Nós penduramos aquele quadro com a escritura acima da lareira. Era um símbolo, não de riqueza, mas de segurança, de uma vida inteira de trabalho duro, parceria e sacrifício.
Era a prova de que tínhamos construído algo real, algo que duraria. Naquele momento, sentada ao lado dele, olhando para aquele quadro, eu me sentia a pessoa mais segura do mundo. Mal sabia eu que a maior ameaça não viria de fora. Carlos se foi há 5 anos. Um ataque cardíaco fulminante no escritório dele. Ele estava trabalhando num projeto novo. A ligação veio no meio do meu turno no hospital. O mundo parou. O som dos monitores pareceu sumir. Lembro de caminhar pelos corredores que eu conhecia tão bem, mas me sentindo uma completa estranha. Recusei a oferta de me levarem para casa. Eu mesma dirigi, no piloto automático. O caminho era memória muscular. Entrei em casa. O silêncio era ensurdecedor. A xícara de café dele ainda estava na pia. Foi ali que eu desabei. A dor foi avassaladora. Perder o meu parceiro, meu estrategista, meu porto seguro. Naquele momento, eu me senti completamente sozinha e vulnerável. O alicerce da minha vida tinha sido arrancado de mim. Depois do funeral, no meio da papelada e da burocracia, eu percebi o que Carlos realmente tinha me deixado. Ele tinha deixado tudo organizado. Testamento, seguros, investimentos, tudo com instruções claras. Ele tinha me protegido até mesmo depois de partir. Foi aí que a frase dele ecoou na minha cabeça com uma força tremenda. Tenha sempre um plano B. Ele não estava falando só de dinheiro ou de documentos. Ele estava falando de mentalidade, de estar preparada, de não ser pega de surpresa. Eu continuei trabalhando por mais alguns anos. Depois me aposentei. Fiquei na nossa casa. Conversava com a foto dele na estante. E a voz dele na minha memória se tornou minha guia. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha o plano dele. E o plano era ser forte e inteligente. Os sacrifícios começaram logo depois que Marcelo se casou com Patrícia. O primeiro foi a entrada do apartamento deles. 120 mil reais. Usei parte do seguro de vida do Carlos. É um investimento no seu futuro, meu filho, eu disse. Eles me agradeceram. Disseram que eu era a melhor mãe do mundo. Anos depois, venderam o apartamento com um bom lucro e esqueceram de me pagar de volta. Depois, veio o casamento. Patrícia queria uma festa de princesa. 45 mil reais que saíram da minha poupança. É só uma vez na vida, mãe, Marcelo disse. A gratidão deles já parecia mais superficial, mais protocolar. Eu estava feliz em ajudar. Eu ainda via o menino que eu criei, não o homem que ele estava se tornando. O golpe final veio em partes. O negócio de Marcelo faliu. 80 mil reais para salvá-lo da bancarrota. Ele prometeu pagar cada centavo. Nunca mais tocou no assunto. Nos últimos 2 anos, foram mais 30 mil reais para cobrir dívidas de cartão de crédito e prestações do carro. No total, eu dei a eles 275 mil reais. Dinheiro que garantiria minha velhice com tranquilidade e independência. Eu dei de coração aberto, porque acreditava que família cuida de família. E a recompensa por todo esse amor, por toda essa dedicação, foi o meu filho na minha sala, com um cinto na mão, exigindo a minha casa. A casa que eu construí com o pai dele. Foi nesse momento que eu entendi. Para eles, eu não era mais mãe. Eu era um caixa eletrônico que eles queriam esvaziar de uma vez por todas. Tudo começou a mudar num almoço de domingo, uns 2 meses depois que paguei as dívidas deles. O cheiro do meu assado ainda estava no ar. Patrícia suspirou, olhando ao redor da sala de jantar. Sabe, Lúcia, esta casa é tão grande para uma pessoa só. Ela disse, a voz cheia de uma falsa doçura. Marcelo concordou na hora. É verdade, mãe. A gente se preocupa. A manutenção, as escadas. Um apartamento seria tão mais prático. Eu forcei um sorriso. Eu gosto do meu espaço. Gosto do meu jardim. Patrícia colocou a mão sobre a minha. Claro que gosta. Mas estamos pensando no seu bem-estar. Na sua segurança. O jeito que ela disse, sua segurança, me deu um arrepio. Não soava como preocupação, soava como uma justificativa para algo que eles já estavam planejando. Eu apenas assenti e mudei de assunto, mas a semente da desconfiança tinha sido plantada. A conversa não parou por ali. Na semana seguinte, Marcelo me ligou. Mãe, eu e a Patrícia vimos um condomínio para idosos incrível. Tem piscina, atividades, enfermagem 24 horas. A voz dele era animada demais. Marcelo, eu não sou uma idosa que precisa de cuidados. Eu sou perfeitamente capaz de viver sozinha. Ele suspirou, um som de impaciência. Não é sobre ser capaz, é sobre ser inteligente.
Vender a casa agora daria um bom dinheiro. Você poderia viver como uma rainha, sem se preocupar com nada. Eu não me preocupo com nada agora, eu respondi, a voz firme. Mãe, não seja teimosa. Estamos apenas sugerindo. Mas a sugestão deles estava começando a soar como uma ordem. Eles não queriam que eu vivesse como uma rainha. Eles queriam o dinheiro da venda. A cada conversa, a intenção deles ficava mais clara e mais feia. A fase seguinte foi mais direta. Patrícia começou a aparecer sem avisar, sempre com a desculpa de ver se eu precisava de alguma coisa. Um dia, eu a encontrei na minha escrivaninha, passando pelos meus papéis. O que você está fazendo? Eu perguntei, a voz saindo mais ríspida do que eu pretendia. Ela se assustou. Ah, Lúcia, só estava organizando sua correspondência. Vi esse extrato do banco. Nossa, o IPTU é caro, né? A senhora dá conta de tudo isso sozinha? Ela segurava o envelope com uma familiaridade que me deixou furiosa. Eu sempre dei conta, Patrícia, e prefiro que você não mexa nas minhas coisas. Ela fez uma cara de ofendida. Eu só estava tentando ajudar. A senhora anda tão esquecida ultimamente. O veneno estava na palavra esquecida. Era um teste, uma acusação disfarçada de preocupação. A desculpa do esquecimento virou a arma principal deles. Eu mencionei um acordo que tínhamos, de que eles me ajudariam a pintar a cerca do jardim. Marcelo riu. Mãe, a gente nunca combinou isso. Claro que combinamos. Na semana passada, por telefone. Ele trocou um olhar com Patrícia. Acho que a senhora está confundindo as coisas. A gente falou sobre contratar alguém. Não, Marcelo. Eu sei o que eu ouvi. Patrícia interveio, a voz suave e condescendente. Lúcia, talvez a senhora devesse anotar as coisas. A memória prega peças nessa idade. Eles estavam unidos, me tratando como uma criança tola. Eu me senti encurralada, a minha própria realidade sendo negada na minha frente. A frustração era tanta que eu precisei sair da sala para não gritar. Eles queriam que eu duvidasse de mim mesma. Foi aí que o gaslighting começou de verdade. Qualquer coisa que eu dizia, eles distorciam. Se eu pedia para não virem sem avisar, Marcelo dizia, Mãe, a senhora está muito desconfiada. Estamos tentando cuidar de você. Patrícia completava, falando alto para que eu ouvisse do outro cômodo. Ela sempre foi dramática, Marcelo. Não liga. Eles me ligavam e perguntavam se eu tinha tomado meus remédios, remédios que eu nem tomava. Criavam uma narrativa de que eu estava doente, confusa, perdendo o controle. A pressão era constante. Mãe, me dá a sua senha do banco, só para eu ajudar a pagar as contas online. É mais fácil. Não. Por que não? A senhora não confia no seu próprio filho? Era uma tortura psicológica lenta e calculada, projetada para me quebrar por dentro. Uma noite, eu os ouvi discutindo baixo na cozinha. Eles achavam que eu estava dormindo. Ela não vai ceder, disse Marcelo. A gente precisa ser mais agressivo. Patrícia respondeu. Então a gente parte para o plano B. Se ela não nos der o controle por bem, a gente tira por mal. O Dr. Martins disse que com 2 ou 3 laudos de confusão mental, a gente consegue a interdição. O ar saiu dos meus pulmões. Interdição. Eles estavam planejando me declarar legalmente incapaz. Eu me levantei, caminhei até a porta da cozinha e fiquei parada. Eles se viraram, os rostos pálidos de choque. Eu não disse nada, apenas olhei para eles. O silêncio na cozinha era pesado, cheio de traição. Naquele momento, eu soube que não estava mais lidando com um filho ingrato. Estava lidando com inimigos. A primeira exigência direta veio na semana seguinte. Eles chegaram com uma pilha de folhetos coloridos e os espalharam na minha mesa de centro. O que é isso? Eu perguntei, embora já soubesse. São casas de repouso, disse Marcelo, evitando meu olhar. Lugares lindos, mãe, com tudo que a senhora precisa. Eu olhei para as fotos de idosos sorridentes jogando bingo. Eu não vou me mudar. A voz de Marcelo endureceu. Mãe, não seja egoísta. Pense no futuro da sua família. Pense no seu neto que vai nascer. Eu o encarei. Que neto, Marcelo? Patrícia não está grávida. O silêncio foi a resposta. Ele tinha inventado uma gravidez para me manipular. Aquele foi o momento em que o choque se transformou em uma raiva fria e cortante. Ele estava disposto a usar qualquer mentira, qualquer truque sujo. A chantagem emocional se tornou a tática diária. Se a senhora nos amasse, pensaria no nosso futuro. Depois de tudo que fizemos por você, nos visitando, cuidando...
Eles estavam me cercando como abutres. Eu parei de atender as ligações deles. Precisava de espaço para pensar, para planejar. A resposta deles foi o isolamento. Eles pararam de me convidar para qualquer coisa. O aniversário do meu genro, um churrasco de domingo. Eu descobria depois, por fotos que Patrícia postava nas redes sociais, com legendas como "Tarde maravilhosa em família". Uma foto mostrava toda a família reunida, menos eu. Eles estavam me apagando, me tornando invisível para o resto do mundo. Estavam construindo a imagem de que eu mesma me isolava, reforçando a narrativa da idosa difícil e confusa. A mágoa de ser excluída foi profunda, mas a clareza que ela trouxe foi ainda maior. Eu não era mais uma mãe magoada. Eu era uma administradora hospitalar aposentada, analisando uma crise. E a crise era eles. Eu parei de fazer desculpas. Parei de procurar pelo menino que eu criei. Ele não estava mais lá. No lugar dele, havia um estranho ganancioso. Eu comecei a ver cada ação deles não como um ataque pessoal, mas como um dado em um problema que precisava ser resolvido. A distância, o gaslighting, a chantagem, o isolamento. Eram etapas de um plano. E se eles tinham um plano, eu precisava de um melhor. O conselho do meu Carlos ecoou na minha mente. Tenha sempre um plano B. E o meu plano B começou a se formar. A próxima visita deles foi diferente. Eles estavam tensos, impacientes. Patrícia andava pela minha sala, tocando nos meus objetos. Ela parou em frente à lareira, onde a escritura original da casa, emoldurada, sempre esteve. Era o símbolo de tudo que eu e Carlos construímos. Ela pegou o quadro na mão. Sabe, Lúcia, ela disse com um sorriso cruel. Este papel velho não vai significar nada em breve. Ela não estava mais disfarçando. Era uma ameaça aberta. Ela estava me dizendo que o meu passado, a minha história, a minha segurança, tudo seria apagado. Eu senti o meu sangue gelar, mas meu rosto permaneceu calmo. Eu apenas a observei. Ela colocou o quadro de volta com um pouco de força demais. O som da moldura batendo na parede foi como um tiro de largada. Aquilo foi a violação final. Eles não queriam apenas a minha casa. Eles queriam destruir o que ela representava. Queriam apagar a memória do meu marido, do nosso trabalho, da nossa vida. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu me sentei na minha poltrona, no escuro, por horas. Não havia mais dor ou tristeza, apenas uma determinação gelada. Eles tinham declarado guerra e eu não ia perder. Peguei o telefone. Não liguei para um advogado ainda. Liguei para minha vizinha de mais de 20 anos, Dona Elvira. Uma senhora quieta, que via tudo da janela da sua cozinha. Elvira, eu disse, a voz firme. As coisas estão ficando difíceis aqui. Eu vou te dar o número do meu advogado, o Dr. Álvaro. Se algo acontecer, se você me ouvir gritar, você liga para ele, imediatamente. Ela não hesitou. Pode deixar, Lúcia. Ficarei de olho. Meu sistema de alarme estava ativado. O ataque seguinte veio na forma de uma falsa emergência. O telefone tocou às 10 da noite. Era Marcelo, a voz cheia de pânico. Mãe, o banco vai tomar nosso apartamento. Eu perdi um cliente importante. Não tenho como pagar a prestação. Eles vão nos despejar. Ele estava chorando, ou fingindo muito bem. Eu preciso da casa como garantia para um empréstimo. É a única forma de salvar minha família. Por favor, mãe. Eu ouvi Patrícia soluçando ao fundo. Era uma performance digna de um Oscar. Mas eu, que passei 40 anos em hospitais, sabia diferenciar dor real de teatro. E aquilo era puro teatro. Eu permaneci em silêncio, ouvindo o desespero fabricado dele. Eles estavam tentando me forçar a uma decisão impulsiva, baseada no medo. Mãe, você está aí? A voz dele soou, impaciente por trás do pânico falso. Estou, eu respondi calmamente. Isso é uma situação terrível, Marcelo. É um pesadelo. Você vai ajudar, não vai? É só assinar uns papéis. Eu preciso pensar, eu disse. Pensar? Não temos tempo para pensar. Eles vão nos colocar na rua, ele gritou. Eu preciso desligar agora, Marcelo. Falamos amanhã. E eu desliguei, antes que ele pudesse protestar. Meu coração não estava acelerado. Minha mente estava clara como cristal. Aquela era a mentira final. O último ato desesperado antes do ataque derradeiro. Eu sabia que eles viriam no dia seguinte, e viriam com tudo. A cortina estava prestes a subir para o ato final, e eu estaria pronta. Naquela noite eu mal dormi. Não por ansiedade, mas por preparação.
Eu revisei meu plano. Reuni os documentos que eu precisava. Deixei uma cópia da chave com a Elvira, para o caso de uma emergência. Eu sabia que a conversa do dia seguinte não seria uma conversa, seria um confronto. Eu me sentia como nos velhos tempos no hospital, na noite anterior a uma grande inspeção ou durante uma crise de saúde pública. A adrenalina não era de medo, era de foco. Eles achavam que estavam lidando com uma velha frágil e assustada. Eles não sabiam que estavam prestes a enfrentar a diretora Lúcia, no auge de sua capacidade de gerenciar um desastre iminente. E eles eram o desastre. Eles chegaram na manhã seguinte, como eu previ. Sem sanduíches, sem sorrisos falsos. Os rostos deles eram máscaras de determinação sombria. Eles entraram sem serem convidados e foram direto para a sala de estar. Marcelo jogou uma pasta na mesa de centro. O som ecoou na sala silenciosa. Chega de conversa, mãe. Você vai assinar. Patrícia ficou de pé ao lado dele, os braços cruzados, um olhar de triunfo no rosto. Eu me sentei no meu sofá, o mesmo sofá onde eu o embalei quando era bebê. Olhei para a pasta. Era uma procuração de plenos poderes. Dava a eles controle sobre tudo. Minha casa, minhas contas, minhas decisões médicas, minha vida inteira. Eu peguei os papéis. Minhas mãos não tremiam. Eu li a primeira página, lentamente. O silêncio se esticava. Eu não vou assinar isso, Marcelo, eu disse, a voz baixa, mas firme. Foi aí que ele se moveu. Ele começou a desafivelar o cinto. Um movimento lento, deliberado. Ah, você vai, ele disse, a voz tão fria que não parecia a dele. Patrícia deu aquela risada curta e cruel que eu já conhecia. Assina logo. Tudo isso vai ser nosso. Ele tirou o cinto completamente. Segurou-o dobrado na mão. Você não tem opção. Ele deu um passo na minha direção. O couro estalou quando ele apertou o cinto. Eu me encolhi, meu corpo reagindo ao medo, mas minha mente estava focada, esperando pelo som que eu sabia que viria. E foi aí que aconteceu. Antes que o pé dele tocasse o chão para o segundo passo, a campainha tocou, alta, insistente, 2 vezes. O som cortou a tensão como uma faca. Marcelo congelou. Patrícia olhou para a porta, irritada. Quem é agora? Ela resmungou. Vai ver quem é, Marcelo ordenou, sem tirar os olhos de mim. Ela foi até a porta, o sorriso de escárnio voltando ao seu rosto, pronta para dispensar quem quer que fosse. Ela abriu a porta, e o sorriso dela desapareceu. Ela ficou paralisada por um segundo, o rosto se contorcendo em confusão, depois em puro pânico. E então ela soltou um grito agudo, desesperado, o som da realidade batendo na porta deles, o som do meu plano B funcionando perfeitamente. Depois daquela noite, depois da mentira descarada sobre o neto que não existia, algo em mim se solidificou. A mágoa deu lugar a uma clareza fria. Eu passei 40 anos gerenciando hospitais, lidando com registros, auditorias e protocolos. Eles achavam que eu era confusa. Então eu decidi usar a minha experiência para provar o contrário. Comecei com os registros médicos. Eles mencionaram tantas vezes consultas que eu esqueci e preocupações do Dr. Martins. Na manhã seguinte, liguei para a clínica. Pedi uma cópia completa do meu prontuário dos últimos 2 anos. A recepcionista confirmou meu pedido. Eu disse que passaria para buscar no fim do dia. Eles não sabiam que, para uma administradora hospitalar, uma trilha de papel é o começo de qualquer investigação, e eu estava prestes a conduzir a investigação mais importante da minha vida. Com os papéis em mãos, sentei-me à minha mesa de jantar. Espalhei tudo sob a luz forte, e lá estava, a prova. Nos últimos 18 meses, Marcelo e Patrícia tinham agendado 12 consultas médicas em meu nome, com 3 médicos diferentes, sem o meu conhecimento. E depois, eles ligavam para desmarcar, alegando que minha mãe está confusa hoje e não consegue vir. Cada cancelamento era meticulosamente anotado no meu prontuário. Paciente idosa, apresentando confusão mental, segundo o filho. Eles não estavam apenas me gaslightando verbalmente. Eles estavam construindo, de forma sistemática e documentada, um falso histórico de declínio cognitivo. Eles estavam fabricando as provas que usariam para me interditar e tomar tudo. O plano deles era muito mais cruel e calculado do que eu jamais imaginei. Eu olhei para aquelas anotações falsas, para a caligrafia dos médicos registrando as mentiras do meu filho.
e eu não senti vontade de chorar. Minhas mãos não tremeram nem por um segundo. A administradora dentro de mim assumiu o controle total. Aquilo não era mais um drama familiar. Era uma crise que precisava ser gerenciada. Um problema com uma solução clara. A dor da traição se transformou em combustível para uma fúria gelada e focada. Eles achavam que estavam lidando com uma mãe de coração partido. Estavam errados. Eles estavam lidando com uma profissional que passou a vida inteira identificando e neutralizando ameaças. E eles, sem saber, tinham acabado de se tornar a maior ameaça que eu já enfrentei. E eu sabia exatamente quais protocolos seguir para lidar com uma ameaça daquelas. Passei o resto do dia e a noite seguinte trabalhando. Eu fotografei cada página do prontuário médico. Fiz 3 cópias de tudo. Uma foi para um cofre no banco que eles não conheciam. Outra eu coloquei num envelope e entreguei para a dona Elvira, minha vizinha, com instruções para só entregar ao Dr. Álvaro se algo me acontecesse. A terceira cópia ficou comigo, escondida num fundo falso da minha antiga maleta de trabalho. Eu organizei tudo cronologicamente, criando uma linha do tempo. De um lado, a data da consulta falsa. Do outro, o que eu realmente estava fazendo naquele dia, comprovado por recibos de cartão de crédito ou anotações na minha agenda. Eu não estava mais apenas me defendendo. Eu estava construindo um processo criminal. E cada pedaço de papel era um tijolo no muro da prisão deles. Com a linha do tempo na minha frente, o padrão se tornou inegável. Cada incidente de esquecimento que eles mencionaram correspondia a uma consulta falsa agendada por eles. Aquele almoço de domingo, quando sugeriram que eu me mudasse, foi 2 dias depois de marcarem e cancelarem uma consulta com um geriatra. A vez que Patrícia organizou meus extratos bancários, foi na mesma semana em que tentaram agendar uma avaliação neurológica para mim. Eles não eram apenas gananciosos, eram metódicos. Cada manipulação, cada ato de gaslighting era apoiado por uma ação documentada por trás das minhas costas. Eles estavam criando uma teia de mentiras tão bem amarrada que para qualquer um de fora pareceria verdade. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles deixaram um rastro de papel. E eu era uma especialista em seguir rastros. Agora tudo fazia sentido. A tática de isolamento, me excluindo dos eventos familiares, não era apenas crueldade. Era para garantir que ninguém mais pudesse testemunhar minha lucidez. A constante chantagem emocional sobre o futuro deles era a pressão para me fazer ceder antes que eu descobrisse o plano maior. Cada visita, cada ligação, não era sobre cuidar de mim. Era sobre coletar mais provas da minha suposta confusão. A casa de repouso, a mentira sobre o neto, a exigência da senha do banco. Eram todos movimentos num tabuleiro de xadrez que eles achavam que só eles estavam jogando. Cada peça se encaixou. Não havia mais espaço para dúvida ou esperança. Era uma conspiração fria, calculada e de longo prazo para me apagar legalmente e financeiramente. E eu estava no centro do alvo deles. Eu olhei para a pilha de evidências na minha mesa. Era sólida, incontestável. Mas eu sabia que evidências por si sós não eram suficientes. Eles tinham um advogado. Eles tinham um plano. Eu precisava de mais do que provas. Eu precisava de poder. Eu precisava de uma vantagem que eles não pudessem prever. Fui até a estante e peguei a foto do meu marido. Carlos, ele sempre pensou em tudo. E foi aí que me lembrei. O plano de contingência dele. Ele não confiava totalmente em Marcelo, especialmente depois que ele se casou com Patrícia. Ele via uma frieza neles. Então, ele criou uma rede de segurança para mim. Uma rede que eu nunca tinha precisado usar, até agora. A minha vantagem não estava em um cofre. Estava nos contatos que Carlos cultivou por toda a vida. Minha principal vantagem tinha nome e sobrenome. Dr. Álvaro Mendes. Ele não era apenas o advogado da nossa família. Ele era o melhor amigo do Carlos desde a faculdade. Um dos advogados mais respeitados da cidade, especialista em direito de família e, mais tarde, em casos de abuso de idosos. Carlos o tinha colocado a par de suas preocupações anos atrás. Eles criaram um protocolo. Se um dia a Lúcia te ligar e usar a palavra protocolo, você sabe que a coisa ficou séria, Carlos tinha dito a ele. E a minha segunda vantagem era a dona Elvira, minha vizinha, uma observadora silenciosa. Carlos sempre dizia que ela via tudo. Eu já a tinha alertado.
Ela era meus olhos e ouvidos, um advogado poderoso e uma testemunha ocular. Essas eram as minhas armas, e Marcelo e Patrícia não faziam ideia de que elas existiam. Carlos costumava dizer: tenha sempre um plano B. E ali estava ele. Meu plano B não era dinheiro escondido, era lealdade, era preparação. Era a sabedoria de um homem que me amou o suficiente para me proteger mesmo depois de ter partido. Com as evidências na minha mão e o plano de Carlos na minha mente, o poder mudou de lado. Eu não era mais a vítima encurralada. Eu era a estrategista no comando. Eles achavam que eu estava sozinha, isolada e confusa. A verdade é que eu tinha um exército de um advogado formidável e uma vizinha vigilante esperando por uma única palavra minha. A sensação de impotência se evaporou, substituída por uma determinação de aço. Eles queriam jogar sujo. Eu ia jogar de forma inteligente e ia usar as regras para destruí-los completamente. Na manhã seguinte, peguei o telefone. Disquei o número do Dr. Álvaro. Ele atendeu no segundo toque. Alô? Sua voz era calma e profissional. Álvaro, é a Lúcia, eu disse. A minha voz firme, sem um pingo de hesitação. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha. Lúcia, como você está? Estou ativando o protocolo, Álvaro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu podia senti-lo processando o peso daquelas palavras. Entendido, ele disse finalmente. A calma em sua voz substituída por uma urgência controlada. Venha ao meu escritório. Agora. Traga tudo o que você tiver. Estou a caminho. Eu respondi e desliguei. A primeira peça do meu contra-ataque tinha sido movida. O jogo tinha virado. O escritório do Dr. Álvaro era no último andar de um prédio no centro da cidade. Sóbrio, imponente. A cara dele. Eu coloquei a minha pasta com as cópias das evidências sobre a sua mesa de mogno polido. Ele não disse uma palavra por quase uma hora. Apenas leu, página por página, a testa franzida em concentração. Quando terminou, ele tirou os óculos e me olhou. Seus olhos estavam cheios de uma fúria contida. Lúcia, ele começou, a voz baixa. Isso não é um conflito familiar. Isso é criminoso. Temos aqui fraude, falsidade ideológica, coação e tentativa de estelionato. Isso é caso de polícia e de prisão. Eu sei, eu disse simplesmente. O que você quer fazer? Ele perguntou. Eu quero que eles sejam processados por cada crime que cometeram, sem acordos, sem piedade. Ele assentiu lentamente. Então, é isso que faremos. Dr. Álvaro me explicou as opções. Poderíamos entrar com uma ação civil, exigir a devolução de todo o dinheiro que eu dei a eles e uma ordem de restrição. Eles ficariam sem dinheiro, mas livres. Ou poderíamos levar as provas à promotoria e pedir a abertura de um inquérito criminal. A opção criminal é mais longa, mais dolorosa. Ele alertou. Vai expor tudo. E se condenados, Marcelo e Patrícia podem pegar anos de prisão. É essa que eu quero, eu disse sem hesitar. Eles não me deram outra escolha. Eles tentaram me apagar, Álvaro, me trancar, roubar minha dignidade e minha casa. Dinheiro não paga por isso. Você tem certeza, Lúcia? É o seu filho. Ele deixou de ser meu filho no momento em que levantou um cinto para mim. Faça a denúncia. Ele pegou o telefone. Vou ligar para o promotor agora mesmo. Nos dias seguintes, eu precisei desempenhar o papel da minha vida. Eu atendi às ligações de Marcelo. Deixei minha voz soar fraca, confusa. Mãe, a gente precisa resolver isso. A situação do banco é desesperadora, ele dizia. A urgência falsa pingando em cada palavra. Eu não sei, meu filho. Estou tão cansada. Eu respondia suspirando. Eu podia quase ouvir o sorriso de Patrícia do outro lado da linha. Eles estavam sentindo o cheiro da vitória. A arrogância deles os deixava cegos. Eles me convidaram para jantar na casa deles no domingo seguinte. Pra gente conversar com calma, mãe, e trazer os papéis para a senhora assinar. Era o cheque-mate deles. Mal sabiam eles que era a minha armadilha se fechando. Tudo bem, eu vou, eu disse. E eles acreditaram. Enquanto eu fingia fraqueza, o Dr. Álvaro movia o mundo jurídico. Ele se reuniu com o promotor, que, chocado com a quantidade de provas documentais, aceitou a denúncia imediatamente. Um detetive foi designado para o caso. Ele me ligou. Sua voz era respeitosa. Senhora Lúcia, suas evidências são irrefutáveis. Estamos preparando os mandados de prisão por fraude, coação e abuso de vulnerável. Quando? Eu perguntei.
O promotor quer agir rápido. Podemos executar os mandados no domingo à noite. Onde eles estarão? Na casa deles, eu respondi. Eles me convidaram para jantar. Houve uma pausa. Senhora, a senhora estará lá? Sim, eu disse. Eu quero ver a cara deles quando a justiça chegar. O detetive concordou. O palco estava montado. Tudo estava pronto. O doutor Álvaro tinha cópias de tudo. O promotor tinha o caso. A polícia tinha os mandados assinados. Dona Elvira estava de sobreaviso, pronta para testemunhar sobre as discussões que ouviu. Eu me sentei na minha sala, na sexta-feira à noite, no silêncio da minha casa. Olhei para a foto do Carlos. Tenha sempre um plano B. Eu sussurrei para a foto dele. Eu tinha seguido seu conselho. Eu tinha transformado a minha dor em estratégia. O plano deles era me encurralar no domingo e me forçar a assinar. O meu plano era deixar que eles pensassem que tinham vencido, bem até o momento em que a vida deles desmoronasse. Eles estavam esperando por uma assinatura, mas o que estava vindo para eles era algo muito diferente. Eram algemas. Na porta não havia apenas uma pessoa. Estavam o doutor Álvaro, meu advogado e amigo do meu falecido marido, e 2 policiais uniformizados, altos e sérios. Atrás deles, na soleira da casa ao lado, eu podia ver Dona Elvira, minha vizinha, observando com o telefone ainda na mão. O plano B em ação. Patrícia soltou um som engasgado, um misto de soluço e grito. Marcelo, ainda dentro da sala com o cinto na mão, gritou. O que é isso? Quem são vocês? Ele não conseguia ver da sua posição. Dr. Álvaro deu um passo à frente. Sua expressão era de puro aço. Marcelo, Patrícia, acredito que vocês me conhecem. Os policiais entraram logo atrás dele. O som de suas botas no assoalho de madeira foi o som mais tranquilizador que eu ouvi em anos. O olhar de Marcelo passou do cinto para os uniformes, e todo o ar de ameaça se desfez, substituído por um pânico puro e infantil. A cor sumiu do rosto dele. Vocês estão presos por tentativa de coação, fraude e abuso de vulnerável, disse um dos policiais, a voz calma e oficial. Patrícia começou a balbuciar. Isso é um mal-entendido. Nós só estávamos preocupados com ela. Mãe, diga a eles. Eu permaneci em silêncio, observando a ruína deles. Dr. Álvaro colocou uma pasta na mesa de centro, em cima da procuração que eles queriam que eu assinasse. Isso, ele disse, abrindo-a para revelar um acordo de confissão e restituição total. É a sua única chance de evitar a pena máxima. Ele apontou para a linha de assinatura. Assinem logo. Ou tudo isso que vocês têm vai ser do Estado. A frase dela, a arma dela, agora apontada diretamente para o coração da ganância deles. Patrícia desabou no sofá, o choro agora real e desesperado. Marcelo deixou o cinto cair no chão. Ele olhou para as próprias mãos como se nunca as tivesse visto antes. O jogo tinha acabado. As consequências foram rápidas e completas. Eles se recusaram a assinar. Então o processo correu. Legalmente, foram condenados por todas as acusações. Patrícia pegou 7 anos de prisão. Marcelo, 5. A promotoria usou o testemunho da dona Elvira e a gravação da ligação dela para a polícia como prova da ameaça iminente. Financeiramente, foram aniquilados. O tribunal ordenou a restituição integral dos R$275 mil. Para pagar os advogados e a dívida, perderam o apartamento, o carro, tudo. Declararam falência de dentro da prisão. Socialmente, tornaram-se párias. A notícia saiu no jornal local. Nenhum amigo ou familiar os defendeu. Foram completamente abandonados, deixados para apodrecer com as consequências de suas próprias escolhas. Psicologicamente, eles se quebraram. Patrícia teve um colapso no tribunal. Marcelo, me disseram, mal fala. Eu não senti pena. Eles tiveram exatamente a justiça que mereciam. 1 ano depois, vendi a casa. Havia muitas memórias lá, boas e ruins, mas eu precisava de um novo começo. Comprei um apartamento lindo no centro da cidade, com uma vista que me tira o fôlego toda manhã. Paguei à vista. É menor, mais moderno, mais fácil de cuidar. É meu, completamente meu. Na estante da minha nova sala, coloquei a pequena escritura emoldurada da casa antiga, o papel que eu e Carlos escrevemos juntos. Ao lado dela, coloquei uma foto recente minha, sorrindo, tirada na varanda deste novo lar. A escritura era o símbolo da vida que construímos. A foto é o símbolo da vida que eu reconstruí sozinha.
Aquele pedaço de papel velho que Patrícia zombou agora representa a fundação sobre a qual eu ergui minha nova fortaleza de paz e independência. A justiça foi feita e a paz finalmente voltou. Eu me sento na minha varanda agora, com uma xícara de café, observando a cidade acordar. O ar é fresco e o silêncio é preenchido apenas pelos sons distantes da vida, não por ameaças. Eu aprendi que a idade não nos torna fracos. Ela nos dá a sabedoria para ver as tempestades se formando muito antes de chegarem. E a dignidade não é algo que as pessoas te dão. É algo que você se recusa a entregar. Não importa o custo. Eu não me arrependo de nada. Às vezes, eu olho para uma foto do Carlos na minha mesa de cabeceira. Eu sussurro para ele: Carlos, eu tive um plano B. E o plano B era confiar em mim mesma, na força que você sempre viu em mim. Funcionou. Se esta história te emocionou, escreva dignidade nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Meu tempo é meu novamente, e é exatamente assim que deve ser.